Bem-vindo, Nutri! Hoje eu quero falar com você sobre digestão, mas eu não vou falar com você sobre o sistema digestivo. Meu nome é Mariana Poleto, sou nutricionista e eu ajudo você, nutricionista, a ter uma agenda sempre lotada e com lista de espera, se tornando uma referência na investigação e na solução de problemas digestivos. E o que eu quero falar hoje que é sobre digestão, mas não tem a ver com o sistema digestivo? Quero falar com você sobre o sistema nervoso autônomo. Eu considero essa parte absolutamente fundamental, tanto quando a gente vai investigar a causa, a origem das queixas dos nossos pacientes, quando a gente vai trabalhar na solução dessas queixas e desses problemas. A gente foca bastante no sistema digestivo e estamos certos, afinal ali está o início de muitos problemas de saúde, né? Mesmo que eles estejam fora do sistema digestivo, problemas de pele, alergias, inflamação, dor de cabeça, muito disso pode ter uma origem no sistema digestivo. Então, claro que a gente vai sempre ter um grande foco ali, né? Nas enzimas, na absorção, nas fezes, nas características de tudo isso. Mas, às vezes, o problema é bem mais complexo do que isso. Bom, muitas vezes, grande parte das vezes. Nós já sabemos que o sistema digestivo, ele se comunica, ele está interligado com vários outros sistemas do nosso corpo. E frequentemente é uma via de duas mãos. O sistema nervoso atrapalha a função do sistema digestivo e um sistema digestivo que não está funcionando direito vai atrapalhar o funcionamento do sistema nervoso. Assim como a gente tem, outras questões envolvidas como problemas hormonais. Problemas hormonais podem gerar problemas digestivos e problemas digestivos podem gerar problemas hormonais. Então, claro que a gente sempre vai ter essa via de duas mãos quando a gente trabalha com o organismo. Porque a gente tem que lembrar que é tudo um corpo só. Eu brinco que está tudo dentro da mesma embalagem. É óbvio que esses sistemas estão interligados, é óbvio que eles se comunicam. A gente tem um grande clássico, que é o link entre o sistema nervoso e o sistema digestivo, por exemplo, que é a serotonina. A serotonina, ela é em grande parte responsável pela contração ali da musculatura do sistema digestivo, ela tem participação da microbiota na sua formação. Para eu conseguir formar serotonina, eu preciso ter uma digestão e absorção adequada de proteínas, por causa do triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina, mas também a digestão e absorção de outras vitaminas e minerais envolvidos nesse processo, como por exemplo é o caso da vitamina B12, do magnésio, do ácido fólico. Então, a digestão e absorção de nutrientes vai impactar na minha formação adequada de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, não é só isso, ela tem muitas outras funções, mas uma das principais funções da serotonina é atuar como neurotransmissor do bem-estar. A ausência de serotonina ou a baixa produção de serotonina vai alterar o humor desse paciente, vai deixar ele mais ansioso, com tendências à depressão, com problemas para dormir, então esse paciente pode ter uma insônia, porque a serotonina é precursora da melatonina. E ao mesmo tempo, a ansiedade, a depressão vai impactar diretamente no funcionamento do sistema digestivo. Porque, a serotonina é uma das responsáveis pela motilidade do intestino, então a contração adequada da musculatura do intestino sofre uma influência direta da função da serotonina. Além disso, se eu tenho um paciente que está mais ansioso, mais propenso à depressão, ou se é um paciente que vem cronicamente dormindo mal, como é que você acha que vai estar o humor desse paciente? Uma pessoa que dorme muito mal e que tem que acordar, que tem que trabalhar, que tem filho, essa pessoa vai começar a viver num estado crônico de fadiga, de cansaço. Ela não entra no sono reparador. Quem é o grande responsável por isso? A melatonina. Então, isso vai gerar um impacto direto no funcionamento da digestão. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que está agitada, ansiosa, cansada, que dormiu mal, tudo isso vai deixá-la num estado estressado. O estresse ativa o sistema nervoso autonômico simpático. O sistema nervoso autonômico simpático vai fazer o quê? Preparar para reflexos, vai preparar o corpo para lutar ou fugir. Ou seja, quando a gente está no modo sistema nervoso simpático, a primeira coisa que é paralisada, a digestão.
Então, a liberação de secreções digestivas, como saliva, como ácido do estômago, bile, tudo isso é reduzido. A contratilidade desse sistema digestivo é reduzida. Então, isso vai atrapalhar a digestão. Se eu tenho menos ácido, se eu tenho menos secreções digestivas, o que acontece com a minha digestão e absorção de nutrientes? Cai. E aí, o que acontece com a minha produção de serotonina se eu não estou digerindo adequadamente proteínas, vitaminas e minerais? Eu produzo menos serotonina. Você consegue entender o ciclo vicioso que se forma com isso? Por isso que hoje eu quero conversar com você sobre essas questões. Sobre o sistema nervoso de forma geral, mas o sistema nervoso, ele inclui questões fisiológicas, como isso que eu expliquei, da salivação, do ácido e tal, mas ele também vai incluir questões emocionais, questões de traumas, de como que é o dia a dia desse paciente, como que é o momento das refeições desse paciente. Eu usei a serotonina como um gancho para você entender um pouquinho causas e consequências, ciclos viciosos que se formam, mas vamos voltar e vamos falar um pouquinho de uma forma um pouco mais generalizada. Vamos falar de sistema nervoso autonômico? Quem que é ele, o que ele faz, por que ele é tão importante na investigação e na solução de problemas digestivos? Vamos lá. O nosso sistema nervoso tem uma parte dele que é responsável por controlar as nossas respostas ao ambiente em que a gente vive. Então, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente, o nosso cérebro, né? Ele vai armazenando informações de tudo que a gente vive, de todas as situações que a gente já viveu, e ele vai entendendo quais são as situações, quais são as pessoas, quais são os momentos em que ele tem que desempenhar certas funções. Então, por exemplo, o meu cérebro já sabe que todas as vezes antes de eu ir dormir, eu vou escovar o dente. Eu repeti isso durante infinitas vezes na minha vida. Automaticamente, depois de um tempo, eu já torno isso um hábito. Eu já sei como escovar o dente, eu já sei que eu não posso engolir a pasta, eu já sei que eu tenho que cuspir, eu já sei até a movimentação que a gente faz, se você parar para perceber, ela já segue um padrão. Eu começo desse lado, depois eu faço assim, depois eu passo para o outro, por último eu escovo a língua. E se você reparar, você não pensa nisso. Isso tudo se tornou um hábito automático. Então tem regiões do nosso cérebro que são responsáveis por perceber esses padrões de organização dos nossos pensamentos, das nossas ações, e ele vai colocando isso num lugar ali onde a gente faz ações e até temos pensamentos que acontecem de forma automática no nosso dia a dia. E tem também uma região do nosso corpo que é responsável por perceber pistas do ambiente para saber como que ele deve reagir àquele ambiente. Ou seja, vamos supor que eu estou aqui conversando com você e de repente eu ouço uma grande explosão. Sem que eu tenha nenhuma atitude consciente, o meu coração acelera, a minha pupila dilata, o meu corpo libera adrenalina. Por quê? O meu corpo sabe que um estrondo não é algo normal e que eu devo me preparar para lutar ou fugir, né, de uma situação. Será que algo explodiu? Será que é um tiro? Será que a minha vida está ameaçada? Então, sempre que o nosso corpo entende que o ambiente em que a gente está não é seguro, ou que uma situação não é segura, por exemplo, se você nesse momento começar a sentir cheiro de fumaça, qual é a primeira coisa que vai vir na sua cabeça? Tem algo queimando. Será que eu estou em risco? Será que a minha vida está em risco? Será que eu preciso correr? Será que eu vou checar o que está acontecendo? Ninguém te fala isso, né? Você não vai pesquisar em algum lugar, estou sentindo cheiro de fumaça, o que será que está acontecendo? Essas respostas são muito automáticas. E a gente vai armazenando essas respostas ao longo da nossa vida, como eu expliquei anteriormente. O nosso corpo ele vai captando pistas do ambiente, naquela determinada situação ela agiu desse jeito, quando ela era pequena tal coisa aconteceu, ela se sentiu ameaçada. Então, o que é uma ameaça varia muito, inclusive, de pessoa para pessoa. Uma pessoa que já passou por um acidente de carro, o trânsito é um lugar de ameaça, né, de medo para ela. Uma pessoa que nunca passou vai dirigir tranquilamente. Então, a gente fala que isso são gatilhos, né? Os gatilhos que vão ativar respostas de medo, pânico, sensação de que a minha sobrevivência, a minha vida está em risco,
E tem coisas gerais, como eu falei, uma explosão, uma fumaça, e tem coisas mais específicas. E isso já é uma dica que eu vou te dar quando você for tratar de uma pessoa. O que talvez seja um gatilho de ativação do sistema simpático para ela, talvez não seja para você. Então a gente também tem um papel aí de ajudar essa pessoa a entender ou direcionar essa pessoa para um terapeuta ou para alguém mais qualificado para tentar entender por que certas situações podem significar uma ativação de uma resposta de luta ou de fuga, de defesa no cérebro dessa pessoa. Mas voltando. Então, o que acontece? A gente tem nosso sistema nervoso autonômico. O que quer dizer autonômico? Ele vai controlar funções que não estão no meu controle. Por exemplo, se eu quiser levantar agora dessa cadeira, essa atitude é consciente. Eu vou fazer força nos meus braços e nas minhas pernas, eu vou levantar, eu vou desviar aqui do que tiver na minha frente. Isso tudo eu controlo, eu tomo a decisão. Se eu não quiser, eu não levanto. Mas, por exemplo, no exemplo que eu dei, eu ouvi uma explosão. Eu falei, meu coração acelera, minha respiração acelera, eu recebo uma descarga de adrenalina. Eu não fiz nada disso, meu corpo fez sozinho. Então é isso que o sistema nervoso autonômico vai fazer. Ele vai ativar funções que são automáticas. Eu não preciso fazer nada. E que são funções que estão relacionadas à minha sobrevivência. Normalmente, a gente vive num estado relaxado, tranquilo. Então, eu tô aqui, eu tô trabalhando, meu ritmo cardíaco tá normal, minha respiração tá normal, minha glicemia tá normal, a temperatura do meu corpo está normal. Eu percebo alguma situação de ameaça, como eu falei. Essa situação de ameaça, ela pode variar imensamente de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode notar que um determinado momento do dia é uma ameaça para ela. Por exemplo, eu vou citar o caso de uma paciente minha. Problemas digestivos crônicos que ninguém encontrava a causa. E eles se davam principalmente pela manhã. Ela acordava muito enjoada, ela tinha de 4 a 5 crises de diarreia pela manhã, antes de sair para trabalhar. E o que atrapalhava muito a vida social dela, porque ela não conseguia treinar pela manhã. Ela teve que pedir, teve que explicar no escritório dela que ela só podia sair de casa depois de um determinado horário, porque ela tinha crises de diarreia. Então ela não conseguia sair de casa antes disso. Então imagina o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Viramos essa paciente de cabeça para baixo e não achamos nenhum problema. E aí eu pedi para ela fazer um exame de cortisol. E eu vi que durante a manhã o cortisol dela era altíssimo. Eu não sei como é que era a rotina dela. Você acorda atrasada, sai correndo? Não. E aí a gente foi puxando. Falei, eu tô achando que tem algum gatilho aí pela manhã que tá ativando uma resposta de estresse muito forte no seu organismo. Todas as causas fisiológicas e orgânicas a gente já descartou. A gente tem que entender por que você tem esse pico de estresse pela manhã. E ela pensou bastante, depois ela me mandou uma mensagem, ela me confidenciou que quando ela era criança, o momento da manhã era um horário de muito estresse para ela. Ela não entrou em detalhes, mas ela disse que era um momento muito traumático na vida dela quando ela era criança, por questões familiares. Só que isso já fazia muito tempo, ela era uma mulher de quase 40 anos, isso foi durante a infância, e ela não via uma conexão, ela falou, já faz muitos anos. E aí eu expliquei para ela, o nosso corpo tem memória, o nosso corpo guarda informações. Essas informações elas podem se repetir de forma automática para o resto da nossa vida. Porque, na verdade, o nosso cérebro ele tenta encontrar padrões na nossa rotina. Então, se durante anos e anos e anos o meu cérebro registrou que o momento da manhã é um momento em que eu me sinto ameaçada, é um momento em que eu sinto medo, é um momento em que eu sinto... ou que eu sinto algum desses sentimentos que despertam uma resposta de sobrevivência, de medo, de tensão no meu corpo, de tanto ele repetir isso... os mecanismos de sobrevivência eles podem ficar permanentemente ativados. Eu sempre vou perceber o período da manhã como um momento de sobrevivência, de medo, de tensão, e o meu corpo vai repetir todo aquele comportamento autonômico, mesmo que eu não tenha consciência ou mesmo que eu não esteja mais naquela situação. Então, às vezes, a pessoa fica presa nessas respostas de tanto que aquilo já foi repetido.
Por isso que a gente também tem que identificar, junto com o nosso paciente, se foi uma questão pontual ou se foi uma questão crônica. Geralmente, quando a pessoa, por exemplo, ela tem um trabalho muito estressante, ela passou por um período de divórcio, ela passou por um período de abuso, ela passou por um período de problemas de saúde que duraram aí alguns meses ou até anos, uma cirurgia, um tratamento de câncer. Sim, às vezes o sistema nervoso ele pode ficar preso nessa resposta automática. É uma resposta de trauma, né? Seja um trauma físico, emocional, fisiológico. Isso pode se repetir mesmo que a pessoa já não tenha mais nem a lembrança, nem a consciência de que foi aquela situação que fez o corpo sair da homeostase, sair do equilíbrio. Então, normalmente, nós todos estamos aqui, né, numa situação, se o meu corpo não está percebendo ameaça, não está percebendo medo ou tensão, eu estou sob a ação do sistema nervoso parasimpático. Relaxar, reparar e digerir. O sistema nervoso autonômico parasimpático vai controlar ações automáticas do meu corpo, autonômicas, né? Ou seja, que acontecem sem a minha consciência, que estão relacionadas a esses estados. Relaxar, reparar, digerir, reproduzir. Por quê? Quando você, o seu paciente, come bastante, o que é uma das primeiras coisas que a pessoa relata? Que ela sente sono, que ela tem que dormir, né? Nossa, come muito, vou até dar uma deitadinha. Porque a digestão é um processo longo, dura muitas horas. E além disso é um processo ativo. Eu estou ali movimentando musculatura, liberando secreções, empurrando o alimento para frente, trabalhando a absorção. Isso tudo são processos ativos. Eu estou gastando energia para fazer isso. Então, o meu corpo precisa estar relaxado e tranquilo para poder absorver, digerir. E outra coisa, isso eu compartilho muito com os meus pacientes e você pode compartilhar com os seus. Tem muito do nosso corpo que é instintivo, né? Que vem aí de milhares e milhares de anos. Para um animal, como nós éramos, mas para um animal, as fezes são uma forma de rastrear um animal. Então, a gente só evacua se a gente está se sentindo seguro. Tanto é que muitas mulheres têm problema com evacuação quando elas estão fora do seu ambiente seguro, fora do seu ambiente de casa. Quando elas viajam, quando elas estão na casa de uma outra pessoa, quando elas estão no trabalho, elas não conseguem evacuar. Por quê? Porque para eu evacuar, eu preciso estar no meu sistema nervoso parasimpático, eu preciso estar relaxada, me sentindo segura. Isso vem de uma questão instintiva, porque se eu evacuasse em um local que um predador pudesse me rastrear, depois ele ia falar, fezes, aqui tem alguma presa aqui para eu capturar. Seria muito, né, a nossa sobrevivência estaria ameaçada. Então, a gente só evacua quando a gente está relaxado e tranquilo, porque é uma forma de eu avisar o meu cérebro de tipo, ok, não tem nenhum predador por aqui, eu estou seguro, eu estou tranquilo, eu posso evacuar tranquilamente. Vou até puxar o gancho de uma curiosidade. Pássaros têm cloaca, né? O pássaro, ele não forma o bolo fecal bonitinho para depois evacuar. Ele come e faz cocô. Por quê? Porque pássaros voam. Você não consegue rastrear um pássaro através das fezes. Eu vi isso numa aula, numa dessas milhares de aulas de sistema digestivo que eu já fiz. Eu achei super interessante. E o professor, né, explicou que como o pássaro ele faz cocô aqui e daqui a 5 minutos ele já está lá longe, para ele, fezes não são... Ele não tem essa função, né? Essa função não. Os pássaros não têm essa questão que a gente tem, né? Como nós somos seres que caminham, se a gente fizer cocô aqui, a gente não vai conseguir ir muito longe. Então, ou geralmente nós ficamos parados, né? Nós não somos muito nômades. Então, facilmente, seres como nós podem ser rastreados por predadores através das fezes. Então, tem funções do nosso corpo como a digestão, a evacuação, a reprodução, o sono, que só são ativadas, ou seja, o sistema nervoso parasimpático ele só entra em ação se eu estiver me sentindo segura, se eu estiver tranquila, se eu não estiver percebendo nenhuma ameaça. Por exemplo, você conseguiria dormir tranquilo ouvindo um barulho estranho na sua casa? Não. O que acontece com você? Você imediatamente fica alerta, o seu coração acelera, você recebe uma descarga de adrenalina, sua pupila dilata, porque você está se sentindo ameaçado. Então, o que acontece nesse momento? Pum, entra em ação o sistema nervoso simpático. E aí ele vai ligar todas essas funções que eu falei.
Então, o órgão, por exemplo, é o mesmo: coração, a glândula adrenal, o fígado, a pele, a pupila, mas ele pode estar sob a ação de um ramo do sistema nervoso ou de outro, dependendo da situação. Parasimpático, relaxar, reparar, digerir. Sono, liberação de secreções digestivas, evacuação, ovulação, produção de espermatozoide. Então, são os mesmos órgãos. Glândula adrenal, coração, pupila, pele, fígado, estômago, mas ele pode estar sob a ação ou de um ramo do sistema nervoso, parasimpático, relaxar, digerir, reproduzir, evacuar, ou ele vai estar sob a ação de outro, né, que é o sistema simpático, sobrevivência, lutar, fugir, correr. Então, a adrenal vai liberar adrenalina, vai liberar cortisol, o coração vai acelerar, a respiração vai acelerar, estômago parou com a digestão, peraí que talvez a gente precise correr ou fugir. Então, quando uma pessoa está se alimentando sob a ação do sistema nervoso simpático, como que você acha que está a digestão, absorção e evacuação dessa pessoa? Não está nem acontecendo, porque ela está sob a ação do sistema nervoso simpático, que paralisa a digestão, que paralisa a evacuação. Então, vê como é importante a gente saber da rotina do nosso paciente, como que é o momento da refeição dele. Ele é aquela pessoa que come dentro do carro, é a pessoa que come trabalhando, né? A pessoa que não presta atenção na alimentação, ela tá aqui comendo e olhando o celular ou respondendo e-mail. Quais são os recados que essa pessoa tá dando pro seu sistema nervoso? Eu tô relaxado, eu tô tranquilo, eu tô mastigando devagar, ou eu tô engolindo o alimento, ou eu termino de fazer minha refeição e eu já saio correndo para voltar pro trabalho, para voltar para uma reunião. Então, qual é o recado que as minhas atitudes ou o ambiente em que eu estou estão dando para o meu cérebro? Então, se eu tô comendo e eu saio correndo, o recado que o meu cérebro entende é: por alguma questão, a Mariana interrompeu a alimentação dela e saiu correndo, saiu com pressa. Ou seja, será que tem um leão correndo atrás dela? Opa, peraí, vou paralisar a digestão. Então, é super importante que o nosso corpo saiba que nós estamos nos sentindo relaxados, porque aí a digestão efetivamente acontece. Então, observar tanto fatores pontuais como esses que eu falei. Como é o momento da refeição do seu paciente? Como é a relação dele com a comida? A gente não pode esquecer disso, Nutri, nunca. Tem pessoas que vão te relatar que elas estão super relaxadas, que elas comem em silêncio, que elas mastigam direito. Mas e se essa pessoa já sofreu de um transtorno alimentar? E se ela enxerga a comida como um problema? As calorias, se ela tem medo de engordar? Ou principalmente o nosso público, né, nossos queridos pacientes de gestão. Essas pessoas, ao longo do tempo, elas começam a ter medo de comer. A gente nunca pode esquecer disso. Ela começa a não saber mais quais alimentos fazem mal para ela e quais não. Essa pessoa começa a viver com medo de ter uma diarreia no meio da rua. Essa pessoa, às vezes, alguns alimentos que ela come fazem ela sentir um desconforto enorme. Fazem ela sentir dor, fazem ela ficar estufada. Então, às vezes, a pessoa ela pode até estar fazendo a refeição num ambiente maravilhoso, ouvindo música clássica. Mas e como é que ela age em relação à comida? Como é que ela pensa em relação à comida? Ou existem outras questões também. Para algumas pessoas, o momento da refeição ele é estressante por questões familiares. Ou essa pessoa está fazendo essa refeição num ambiente em que ela está ouvindo jornal, falando notícia, tragédia, e logo depois ela senta, logo depois de jantar ela senta e vai assistir um seriado de violência. O cérebro está recebendo essas informações. Então, quando a gente vai tratar dos nossos pacientes de gestão, a gente tem que ter um olhar para o não tão óbvio. Claro que nem todo mundo vai precisar dessa investigação profunda. Tem pacientes que com pequenos ajustes na dieta, na suplementação, eles vão melhorar consideravelmente. Mas aquele paciente que não melhora, e aqui eu já dou mais uma dica: paciente com hipocloridria. Hipocloridria não é diagnóstico. Hipocloridria é um sintoma. Se esse paciente produz pouco ácido, a gente tem que tentar entender por quê. E uma das grandes razões de hipocloridria é justamente ativação permanente do sistema nervoso autonômico simpático. Porque ou a situação, ou a pessoa, ou a correria, algo faz com que ela não esteja conseguindo
entrar no sistema nervoso parasimpático, fazer a refeição de uma forma relaxada e tranquila, mastigar com calma, liberar suas secreções digestivas, inclusive o ácido do estômago. Então, a gente tem umas razões pelas quais a hipocloridria acontece, e eu diria que nessa vida moderna, nessa correria que a gente vive, uma boa parte desses pacientes tem hipocloridria porque eles estão fazendo as refeições com o sistema nervoso simpático ativado. E aí a gente tem que ensinar esse paciente a sair disso, a mudar essa questão ou com a alimentação, ou com o horário da refeição, ou com o ambiente em que essa pessoa faz a refeição. A gente tem que ensinar alguns truques, desde os básicos. Lembra também, segunda dica, o básico é básico muitas vezes só para você, que trabalha com isso todos os dias, que repete isso todos os dias. Então chega uma hora que você acredita que isso tudo é muito óbvio. É óbvio que tem que mastigar. Mas às vezes a gente tem que lembrar o nosso paciente de que isso precisa ser feito. A gente tem que dar uma puxadinha, tem que cobrar, tem que perguntar, tem que dar umas dicas, uns truques. Cronometra a refeição, conta o número de mastigações. O que é que funcione para o seu paciente? Então, a regulação do sistema nervoso é extremamente importante, tanto da pessoa regular isso no dia a dia, fazendo esses truques, observando, mudando, talvez precise de investigações um pouco mais profundas, se é uma questão traumática para a pessoa, né? Como eu falei, por exemplo, essa minha paciente tinha todos esses problemas digestivos pela manhã, não eram por questões fisiológicas, ela não tinha uma doença, ela não tinha uma... a gente estava procurando coisas fisiológicas em termos assim, vamos achar num exame o que tem errado com você. Fizemos vários exames e a gente não encontrava nada. E no final acabou que eu até a direcionei para um outro profissional, para um terapeuta, para ela trabalhar essa questão emocional envolvida aí nesse período da manhã. Então, Nutri, a gente tem sim que pensar fora da caixa e a gente tem que entender como que é a vida desse nosso paciente. Né? Sempre lembrando que vai ter um grupo de pacientes que facilmente a gente vai conseguir entender o que está acontecendo com ele, vai ser questões fisiológicas, ajustando na alimentação, na suplementação, a gente já vai ter um resultado bem legal. E sempre vai ter aquele grupo de pacientes que é um pouquinho mais difícil. Então, assim, não se assuste com esse paciente, que você vai fazer o seu melhor e ele vai voltar, vai dizer que não está melhorando. Isso vai acontecer. E é nosso papel como um profissional diferenciado, como um profissional que oferece mais soluções, né, mais linhas de investigação, não para ali na primeira ou na segunda tentativa e fala assim, desculpa, eu não tenho mais como te ajudar. Então, faz parte da gente como um profissional diferenciado, esse profissional aí que vai ser o porto seguro desse paciente de entender, ok, se a gente está vendo que não tem mais o que tanto trabalhar em termos de dieta e de suplementação, vamos redirecionar o nosso foco e pensar em outras coisas, né? E aí é que vem esse momento, principalmente do entendimento de se tem alguma disfunção aí do sistema nervoso, seja isso via um trauma do passado, seja isso via uma falta de atenção no momento da alimentação, como é que é o ambiente que essa pessoa come, como é que é o momento da refeição, como é que é a relação dessa pessoa com a comida, com o alimento. Então, é muito legal porque abre o nosso leque de possibilidades de oferecer mais e mais soluções. E uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, que eu falei no começo do vídeo, o sistema digestivo não funciona sozinho. Então, sempre vai haver uma interferência do sistema nervoso na digestão em si, na absorção e na evacuação, nos hábitos, né, desse paciente. Então, mesmo que não seja um paciente difícil, vale a pena você pelo menos dar uma passada ali na sua anamnese, como é que é o horário da sua refeição, você tem hábito de mastigar. Uma forma simples da gente saber do hábito da mastigação desse paciente é perguntar para ele se ele observa pedaços de alimento inteiro nas fezes. Isso já é um sinal de um mau hábito de mastigação, uma mastigação rápida e insuficiente. Então, fica aí minha sugestão para você, Nutri, algo aí para você pensar, para você inserir no seu arsenal de perguntas na anamnese ou de próximos passos, né, dentro de um tratamento e acompanhamento desse paciente de gestão, e sabendo que dentro dessa linha aí, olhando para o sistema nervoso, a ramificação disso é enorme. Como eu falei ali no começo, desde observar a relação desse paciente, por exemplo, com a formação de serotonina. A alimentação dele é suficiente, a digestão e absorção, a microbiota influencia na formação de serotonina, a inflamação influencia na formação de serotonina.
adequada digestão e absorção influenciam na formação de serotonina. Então, o que é causa, o que é consequência, mesmo que você não saiba o que é causa e o que é consequência, como que você vai interromper esse ciclo vicioso e ajudar esse paciente. E aí pode ser sim que você precise da ajuda de outros profissionais, né, terapeutas, acupunturistas, hipnose. Ó, vou dar uma dica aqui. Hipnose tem resultados muito legais para pessoas com problemas digestivos, até mesmo doenças inflamatórias intestinais. Então, às vezes, ela pode ser mais uma sugestão aí para o seu paciente. Então é isso. Continua aqui comigo, eu estou sempre dando dicas, sugestões, trazendo novidades aí, novas formas de pensar e entender a nutrição desse paciente aí, que é o nosso querido paciente de gestão, para te ajudar aí a entender a complexidade que é esse tratamento, essa investigação, essa melhora aí do sistema digestivo. Então a gente tem que ser esse profissional que pensa fora da caixa. E essa foi a minha sugestão para você. Pense no sistema nervoso e na influência dele na digestão do seu paciente. Até a próxima!